Mensagem 3, a gente tem visto Moisés, a vida de um grande líder, maior que Israel já teve, é claro que antes de Jesus Cristo, não vai haver ninguém maior do que ele. E rapidamente uma recapitulação, pode colocar o próximo slide para mim. Na primeira mensagem, nós vimos a importância da fé dos pais de Moisés, Anrão e Joquebede era o nome deles, e como isso foi vital para moldar o caráter de Moisés, em virtude da preparação e da influência que ele receberia no Egito. Hebreus 11, 24 a 26, você não precisa abrir, mas relata como é que Moisés, ele resolveu abrir mão de tudo que ele tinha no Egito em troca do sofrimento que ele receberia. Isso só era possível por meio de uma pessoa convicta daquilo que Deus iria fazer. Entretanto, na segunda mensagem, nós vimos que Moisés estava humanamente preparado, mas ele não estava espiritualmente preparado para ser o libertador do Egito. Nós vimos que Deus usa a preparação humana que nós recebemos, mas que ela sozinha não é suficiente para que nós sejamos usados por Deus da maneira que Ele deseja. Nós vimos duas coisas, que Deus prepara cada um de nós no deserto particular. Você, Josefa, tem um deserto particular que você está vivendo, que Deus colocou você. Eu tenho um, a Gabi tem outro, a Carol tem outro. E nós vimos que esse deserto, há três coisas aqui, eu não mencionei isso na semana passada, mas só a título de você lembrar que Deus controla a intensidade, ou seja, quanto nós precisamos ser moldados. Deus controla a necessidade, ou seja, quais áreas da nossa vida precisam ser moldadas. E normalmente a gente não gosta disso, né? Deus cutuca justamente as áreas que nós mais precisamos mudar. E a duração, por quanto tempo que esse deserto vai acontecer. Nós vimos que o tempo que ele ficou no deserto era exatamente o tempo necessário para que a ira de Deus se acendesse contra o povo dos amorreus. Na verdade, 40 anos antes, né? Os 40 anos no deserto culminaram no momento em que Deus quis punir os amorreus, que eram parte do povo que habitava na terra prometida. Então tudo aconteceu dentro do tempo de Deus. Então nessa terceira mensagem nós vamos trabalhar com Moisés a partir de 80 anos de idade. Então os 40 primeiros anos no Egito, depois o segundo grupo de 40 anos foi de preparação espiritual no deserto. E não custa lembrar também no deserto que Moisés, ele aprendeu a lidar com a vida no deserto e ele aprendeu a depender de Deus. Moisés saiu de um contexto em que ele tinha tudo, literalmente tudo à sua mão. Ele só precisaria pedir, ou talvez estalar o dedo, a gente não sabe. Para um contexto em que ele tinha que prover para as ovelhas, ele tinha que procurar água para as ovelhas, ele tinha que espantar os animais perigosos e assim por diante. Moisés então estava diante de uma outra preparação. Agora eu preciso bastante da sua atenção, porque o contexto da pregação de hoje se encontra em 2 capítulos de Êxodo. E eu não vou projetar o capítulo inteiro, você vai acompanhar na sua Bíblia. Nós vamos ler esses capítulos e aí a gente vai entrar na mensagem propriamente dita. Então, Êxodo capítulo 3, acompanhe comigo, nós vamos ler os capítulos 3 e 4 hoje. Êxodo capítulo 3. Versículo 1 em diante. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Interessante que essa designação aqui, o monte de Deus, Horebe ainda não era o monte de Deus, mas como Moisés era o próprio editor dessa parte da Bíblia, foi lá que as leis foram dadas. Então ele já chama aqui de monte de Deus. Interessante esse detalhe. Ali o anjo do Senhor, versículo 2, lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Agora, um detalhe que é interessante aqui, é que naquela região de Midian, há muita sarça, é algo que é abundante lá. E os próprios comentaristas dizem que, por causa do calor, há momentos em que elas começam a pegar fogo instantaneamente, sozinhas, sem ajuda de nada por causa do calor. Então, não era uma coisa incomum isso acontecer naquele ambiente em que Moisés estava. Entretanto, aquela sarça chamou a atenção de Moisés. Por quê? Porque ela não era consumida, ao contrário das outras. Versículo 3. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima, vou ver isso de perto. Outra coisa interessante aqui, e a última intervenção que eu vou fazer, prometo,
é que a sarça, ela é até hoje um símbolo muito importante para os judeus. Em muitas das sinagogas, se você entrar, você tem o símbolo da sarça ardente lá. Por quê? Entre outras coisas, eles fazem essa analogia da sarça como se fosse o povo de Israel. E essa ideia dela pegar fogo, da opressão que a nação de Israel sofre de todas as outras nações. E é bonito pensar nisso porque essa sarça ela não se consome, porque há o cuidado de Deus sobre esse povo, protegendo esse povo, de maneira que esse fogo não consuma essa sarça. Interessante essa analogia. Em muitas sinagogas você tem essa figura da sarça. Versículo 4. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Isilda, mais um versículo para suas anotações aí da soberania de Deus. Êxodo 3, 7. Observa, Deus viu a opressão, Deus escutou o clamor do povo, Deus sabe o quanto eles estão sofrendo. Isso relata a soberania de Deus. Versículo 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Versículo 15, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Versículo 16, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e ele lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando no deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de ouro, de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos e suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Capítulo 4, não olhe para mim que não acabou. Versículo 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu?
Então o Senhor perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque a mão de novo no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhes derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará a seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Esse é o contexto do que a gente vai estudar. Não vou estudar nada disso que a gente leu agora. Isso aqui é para você ter um contexto do que vai acontecer depois. Até porque o pastor Nino pregou nessa passagem quando ele veio aqui na igreja. Moisés, então, o versículo vai dizer, a continuação vai dizer que com a bênção do sogro dele e com a certeza de que Deus estava com ele, parte com a sua família, o texto diz, para o Egito para libertar o povo de Deus. Este é então o contexto no qual a mensagem de hoje vai se passar. Parece tudo lindo, né? Maravilhoso. Deus então capacita Moisés, ele pega a família e eles vão para o Egito. Mas há um problema muito sério que precisa ser resolvido antes que Moisés seja o libertador daquele povo. Eu chamei a mensagem de hoje de purificando a preparação. Por um motivo bastante simples, pode colocar para mim aí. Para que Moisés servisse ao Senhor com excelência, e você pode anotar isso, a vida dele deveria estar espiritualmente correta diante do Senhor. Para que Moisés fosse plenamente usado por Deus, a vida dele deveria estar espiritualmente correta diante do Senhor. Da mesma maneira, você e eu devemos buscar uma vida correta diante de Deus, sem acobertar pecados, sem ignorar as nossas faltas, as nossas transgressões e sem deixar para frente aquilo que Deus diz para você. Resolva isso agora. Você vai entender à medida que eu entrar no texto de hoje. Aliás, à medida que eu estudava para esse texto, veio à mente Provérbios 28:13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Ou então, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Acompanhe comigo o texto e vamos aprender pela graça de Deus a importância da obediência ao Senhor para nós sermos usados por Ele. Versículos 18 a 31. Agora eu vou projetar para você aqui. Esse é o trecho nos quais a gente vai meditar hoje. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro respondeu: vá em paz. Então ele tinha a bênção do sogro.
Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito. Essa é toda a informação que a gente tem a respeito da caravana que foi ao Egito. Levava na mão a vara de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedia a você o poder de realizar. Mais um para a soberania de Deus aí. Como é que ele é quem capacitou Moisés a fazer o que ele fez. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Depois diga ao faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei seu primeiro filho. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer. Também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. E Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e há aqui um texto, que é um texto que nós não temos muita informação, mas que traz uma orientação muito clara, Deus, de que a nossa vida não pode ser uma vida que tem pecados escondidos. É uma vida que precisa lidar, Deus, com as situações que muitas vezes a gente acha que só o nosso coração conhece, mas nós esquecemos que o Senhor também conhece. E Deus, todos nós aqui estamos nessa situação, nenhum de nós escapa, Deus. Pecados que muitas vezes são os nossos preferidos, são situações que nós ignoramos, Deus. E o texto de hoje vai nos mostrar que o Senhor não deixa passar nada. E qualquer pecado, escondido ou não, ele ofende o Senhor da mesma maneira que um pecado deliberado. Ajuda a gente, Deus, nós não queremos ofender o Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti, ter um relacionamento cada vez mais próximo com o Senhor e desfrutar, Deus, das maravilhas que nós recebemos por obedecer ao Senhor. Nos ajuda nesse momento, Deus, que o Teu Espírito Santo, ele exerça aquele papel de iluminador, para revelar ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender nessa manhã, a começar da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu entrar aqui, eu vou lembrar aquela orientação que o pastor Charles deu uma vez. Na verdade, eu ouvi ele falar em outro lugar e eu estou trazendo aqui. Você pode ouvir sempre um sermão com uma enxada ou com uma pá. Sabe dessa, né? Não é piada, Quando você ouve o sermão com uma pá, é que você pega, se fulano ouvisse isso. Ia ser tão bom se fulano de tal ouvisse a mensagem de hoje. Essa não pode ser a sua atitude, essa não pode ser a minha atitude. A nossa atitude tem que ser da enxada. Isso aqui é para mim. Eu preciso ouvir, eu preciso assimilar isso. Né? Até porque a gente vai falar de relacionamento conjugal em parte aqui, então mais aplicável ainda isso. Use a enxada e não a pá. Não para bater na cabeça do outro, mas para puxar a orientação para a sua própria vida. Muito possivelmente uma das coisas que mais doem o nosso coração é quando nós percebemos que nós cobramos do próximo algo que nós mesmos não mudamos na nossa vida. Você se sente mal? Eu me sinto mal quando isso acontece. E muitas vezes, como pastor, você tem que estar meio que preparado para falar sobre qualquer assunto. E como eu sou pecador, tem muito assunto na minha vida que precisa ser transformado diariamente por Deus. Mas isso não me isenta de exortar uma outra pessoa. Mas eu creio que nós sofremos quando a gente tem que exortar alguém, a gente tem um problema, primeiro
porque nenhum de nós é perfeito. Então a gente sabe dessa realidade. Em segundo lugar, eu creio que é porque na luta contra o pecado, a luta contra o pecado é uma constante na nossa vida. Nenhum de nós vai se ver livre dessa luta até estarmos com o Senhor. Aliás, Romanos capítulo 7 é um texto que nos assegura que nós não somos mais escravos do pecado, mas nós ainda estamos sujeitos ao mal que habita em nós. E essa luta é tão grande de nós exortarmos os outros e termos coisas para trabalhar na nossa vida, que lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, na verdade capítulo 5 a 7, mas Mateus 7, Jesus vai dar a seguinte advertência: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E ele usou essas palavras propositadamente. Ele falou: tem uma viga no seu olho, e tem só um cisco no olho do seu irmão. Agora, especialmente quem se encontra numa posição de liderança, e nós temos falado de Moisés como um líder aqui, essa pessoa que está na posição de liderança, ela deve sentir um peso ainda maior quando ela cobra uma outra pessoa e a vida dela não está correta naquilo que ela tem cobrado. Agora, antes de você se esquivar, se você é responsável por alguma coisa na sua vida, você é um líder. Mãe é líder, pai é líder, chefe é líder, professor é líder, pastor é líder. Nenhum de nós escapa. Isso aqui vai para todos nós. E no nosso texto de hoje, Moisés está prestes a entrar no Egito para liderar o povo para a tão sonhada terra prometida. Mas há 3 versículos aqui, nos quais o nosso sermão vai acontecer, que nos revelam algo muito importante acerca de Moisés, que precisava ser corrigido para que ele fosse o líder que Deus queria que ele fosse. São os versículos 24 a 26, eu vou ler. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou aos pés de Moisés e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Fala, o que você vai tirar desse texto? É impressionante o que esse texto tem para nos ensinar. A gente vai olhar rapidamente para os versículos, e o 24 é o mais longo deles, os outros 2 são mais breves. O versículo 24 vai nos dar algumas informações. Moisés, então, ele partiu de Midian e ele estava indo com a sua família para o Egito. Muito provavelmente, então, quando chegou a noite, ficava difícil de continuar viajando, eles optaram por parar num hotel à beira da estrada para descansar. E a informação que o versículo 24 nos dá aqui é que Deus vai ao encontro de Moisés, dessa vez para matá-lo. Interessante. Agora essa informação vai ficar muito vazia se nós não olharmos para os versículos da frente para saber por que Deus queria matar Moisés. De maneira resumida, os versículos 25 e 26, eles nos dizem que após a circuncisão do filho de Moisés, Deus, o Senhor, partiu, ou o Senhor o deixou. Sendo assim, nós descobrimos que o motivo desse desejo de Deus matar Moisés é porque dizia respeito à incircuncisão do filho dele. Vocês estão comigo? Tem alguns olhando com uma cara muito estranha para mim. Eu espero que eu esteja sendo claro aqui. Se for sono, então fique de pé, como a gente fazia na faculdade. No fundo, tá? Então, o motivo de Deus querer matar Moisés é porque Moisés havia deixado de circuncidar um de seus filhos. Muito provavelmente, Eliezer, que era o filho mais novo, mas o texto não nos diz isso. Os comentaristas dizem, e nós temos razão suficiente para entender, que Moisés foi acometido de algum tipo de mal súbito que impossibilitou ele de se mexer. Se você olhar o versículo 24, vai dizer que Deus o quis matá-lo. E no 25 vai dizer que Zípora, que é a mulher dele, um nome horroroso, mas é a mulher dele. A gente também esquece isso, estou fazendo uma piada aqui. Mas ela foi quem realizou o ato, não foi Moisés. Então isso leva a gente a entender que Moisés estava tão mal que ele não conseguia se mexer para executar o ato. Normalmente isso era feito pelo homem da casa. Então no caso Moisés estava incapacitado, Zípora teve que
fazer a circuncisão. E é importante a gente pensar que no mesmo capítulo que nós lemos agora, quando o Senhor está demonstrando a Moisés a força que ele tem e aquilo que ele vai ser capaz de fazer no Egito, nos versículos 6 e 7, o que aconteceu? Deus falou para Moisés colocar a mão dentro do peito e quando tirou ela estava o quê? Com lepra. E no mesmo instante Deus falou, coloca de novo, e quando ele tirou não tinha mais nada. Então Deus já havia mostrado para Moisés que ele tinha poder absoluto sobre a saúde de Moisés, só que dessa vez, aquela vez ele ficou doente para Deus mostrar que ele tinha poder. Aqui ele ficou doente porque Deus estava irado com ele. Moisés havia presenciado então a soberana capacidade de Deus de controlar as coisas. Só que agora Moisés se encontrava debilitado, prostrado, incapacitado, dessa vez porque ele não havia obedecido ao Senhor. Então Deus aflige Moisés porque Moisés está em pecado. E o texto nos revela que o pecado de Moisés, então, era a negligência da circuncisão do seu filho. E aqui se encontram alguns problemas que eu quero falar com você rapidinho. Primeiro deles, pode colocar o próximo slide. Por que Moisés negligenciou a circuncisão do seu filho? E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque isso é um assunto muito sério. Muito sério mesmo. Há uma série de possibilidades aqui, mas a primeira e a mais provável de todas é que a esposa dele, Zípora, era uma pessoa avessa a essa prática. E Moisés, então, ele preferiu, observem isso, ele preferiu desobedecer a Deus do que se indispor com a sua esposa. Gente, isso é muito sério. Em vários lugares, os próprios descendentes de Abraão e Quetura, que era a esposa de Abraão, não praticavam mais a circuncisão. Então, naquela região, havia pessoas que não praticavam mais a circuncisão. E se você for lembrar, a circuncisão havia sido instituída por Deus lá em Gênesis 17, mais ou menos 400 anos antes. Então, em algumas regiões, esse hábito, ele caiu em desuso. Ele deixou de ser praticado. Entretanto, até os egípcios praticavam a circuncisão. E embora não fosse amplamente praticada por todos, o texto nos leva a entender que Zípora conhecia o ritual, porque ela simplesmente foi lá e cumpriu com o ritual, uma vez que Moisés não tinha como fazê-lo. Agora, a reação de Zípora no versículo 25 aí do seu texto, indica que ela lançou violentamente o pedaço cortado do prepúcio do filho dela aos pés de Moisés, com raiva, com ira. A palavra hebraica, ela dá a ideia de violência naquela atitude. O que indica que ela tinha uma aversão completa, ela tinha uma raiva com relação àquela ordem dada por Deus. O texto não fala por quê, o texto não fala em que situação isso aconteceu, ele só manifesta que ela tinha aversão a essa prática. Então, em primeiro lugar, Moisés colocou o agradar ao cônjuge antes de agradar a Deus, de obedecer a Deus. Segunda razão que eu entendo. Moisés considerou que por causa da viagem, talvez fosse melhor circuncidar o filho depois e não durante a viagem. Interessante, mas errado. De fato, a Bíblia nos traz a informação de que a circuncisão é uma intervenção que debilita em muito o homem. Em Gênesis 34, 25, nós temos o relato dos dois filhos de Jacó que praticamente destroem uma cidade inteira depois de circuncidar o grupo de homens ou o exército inteiro daquela cidade. E o texto diz que no terceiro dia após a circuncisão, esses homens não conseguiam andar de tanta dor que eles sentiam. De forma que foi muito fácil os filhos de Jacó irem lá e matarem todos eles. É possível então que Moisés e Zípora tenham combinado de deixar a circuncisão para quando eles chegassem ao Egito. Ou para qualquer outro dia. Enfim, a gente não sabe. Agora, se esse fosse o motivo, Moisés e Zípora estariam desobedecendo a Deus da mesma forma, porque estariam adiando uma ordem divina. A Bíblia é muito expressa lá em Gênesis 17, Deus diz que ao 8º dia o menino deveria ser circuncidado.
E é interessante olhar alguns estudos, eu não tenho as fontes aqui, mas dizem que o dia da sua vida em que você tem a melhor cicatrização é no 8º dia. De forma que a criança, sofrendo essa cirurgia, vamos dizer, no 8º dia, ela consegue se recuperar mais rápido do que se ela fizer no 9º dia ou no 7º dia, e assim por diante. É interessante o cronograma de Deus. Então Deus ordenou que a criança deveria ser circuncidada ao 8º dia. E Moisés e Zípora estavam querendo atrasar o cronograma para que o filho não fosse circuncidado naquele momento. Queridos, a obediência a Deus, ela não depende daquilo que nós achamos melhor, mas de uma confiança de que Deus estipulou o que é melhor, mesmo que humanamente não pareça ser o melhor. Terceiro item. Quem sabe por causa de uma proximidade dos midianitas, isso aqui também é uma possibilidade. Os midianitas, eles viviam muito próximos dos ismaelitas, geograficamente falando. E é possível então que Moisés e Zípora tenham decidido circuncidar Eliezer segundo o costume da época. Então a gente vai lembrar que há 2 filhos da promessa, Isaac e Ismael. Na verdade, o filho da promessa é Isaac, nós sabemos, mas Ismael nasceu antes. E quando Isaac foi circuncidado ao 8º dia, Ismael tinha quantos anos? 13 anos. Tanto que até hoje os ismaelitas, os descendentes de Ismael, fazem a circuncisão aos 13 anos de idade e não ao 8º dia. Isso também seria então uma forma de adiar a ordem do Senhor, dessa vez com uma justificativa, vamos dizer, plausível. O costume dos ismaelitas então era circuncidar ao 13º ano de idade. Além disso, isso seria um ignorar deliberado de que Isaac era o filho da promessa e não Ismael. Agora, queridos, de todas as possibilidades que nós vimos aqui, essas 3, a primeira delas é indiscutivelmente a mais provável e a mais séria. Zípora, ela era contrária à prática da circuncisão. O texto não nos diz porquê. E Moisés preferiu desobedecer a Deus do que se indispor com a sua esposa. Alguns comentaristas chegam até a dizer que Moisés estava agora pagando o preço de um jugo desigual com uma mulher que não temia a Deus como ele temia. Interessante isso. Segundo, qual era o problema de não circuncidar o filho dele? Segundo é isso. Em Gênesis 17, se você quiser abrir lá no versículo 11, nós temos uma afirmação muito importante com relação à circuncisão. Gênesis 17, 11. Nós lemos que a circuncisão era a marca exclusiva dos filhos da aliança. Gênesis 17, 11. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então, não circuncidar o filho seria claramente ignorar a orientação de Deus para o povo dele. Seria desobedecer deliberadamente ao Senhor com respeito à aliança que ele, Deus, havia feito com o próprio povo de Moisés. Em segundo lugar, ele não circuncidar o filho revelaria um coração espiritualmente desequilibrado. Interessante você pensar nisso. Por quê? Porque ele diminui o valor das promessas da obediência de Deus e ele eleva o valor da recompensa de não obedecer a Deus. Normalmente, quando você e eu pecamos, é isso que a gente faz. Nós olhamos para as promessas de Deus, para a obediência, e nós olhamos para a recompensa do pecado. E aí, quando a gente quer pecar, o que a gente faz? A gente aumenta a recompensa do pecado e a gente ignora as promessas de Deus para a obediência. Isso acontece constantemente na sua vida, milhares de vezes ao longo do seu dia, como do meu dia também. Então, é como se Moisés estivesse dizendo: eu prefiro sofrer as consequências da minha desobediência do que obedecer ao Senhor. Do que me indispor com a minha esposa. Isso revelava que Moisés precisava amadurecer muito nessa questão de obediência ao Senhor. Terceiro item é que circuncidar era um sinal fundamental do relacionamento
de aliança entre Deus e o seu povo. Moisés então está abrindo mão de marcar o seu filho como um filho de Deus para agradar a sua esposa. E quarta, que eu acho que é muito séria também, a decisão dele de não circuncidar o filho dele evidenciava que Moisés priorizava os relacionamentos horizontais com relação ao relacionamento vertical dele com Deus. A atitude de Moisés revelava o quanto ele relevava o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua esposa. Agora, Moisés não foi o único a fazer isso. Se você olhar 1 Samuel 2, não precisa ler, você pode anotar para ler depois na sua casa. 1 Samuel 2, versículos 29 a 32, Deus chega para o profeta Eli e repreende Eli, porque Eli é um banana com seus filhos. Ele é um homem omisso com os seus filhos. É um homem que não cobra dos seus filhos aquilo que Deus espera que seus filhos façam. Eli então prefere honrar mais aos seus filhos do que ao Senhor, é o que o texto bíblico diz. Ele deveria corrigir, ele deveria ser firme com os seus filhos, porque eles desonravam ao Senhor, mas ele preferiu não fazer isso. E no caso de Eli, o versículo 32 vai dizer que Deus prometeu que nenhum dos parentes dele chegaria à idade adulta. Deus disse, eu vou punir, porque você está me desobedecendo. Você está honrando mais aos seus filhos do que a mim. Isso não pode acontecer. No caso de Moisés, então, Deus estava disposto a matá-lo, caso ele não obedecesse. Versículo 25. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse, você é para mim um marido de sangue. Interessantemente, a situação ela se desenrola de tal maneira que a única pessoa capaz de realizar aquele ato é quem mais odiava aquilo que ia fazer. Deus não tem essa maneira estranha de agir. Ela tinha aversão total ao ato. Deus fez com que as coisas caminhassem de tal forma que só ela pudesse fazer aquilo que ela tanto não queria. Moisés se encontrava debilitado e não tinha qualquer condição de realizar esse ato. E aqui é interessante que, vendo a situação caótica, resultante da escolha pecaminosa do marido e das possíveis consequências, ou seja, a morte do marido, a esposa vai lá então e toma a decisão de ajudar o marido obedecendo a Deus. Então Deus usa os meios que Ele quiser para que o nosso coração obedeça. Zípora então pega uma pedra afiada, na verdade, os comentaristas dizem que isso é abundante naquela região de Midian, essas pedras afiadas, e executa a circuncisão. E aí ela joga o pedaço cortado do prepúcio sobre Moisés, o que revela a repugnância dela com esse ato. Mas o fato é que Zípora, mesmo avessa à prática, precisou obedecer a Deus, para que o marido dela vivesse e para que o filho dela também não morresse. É interessante que o texto lá de Gênesis 17 que eu mencionei diz que quem não fosse circuncidado seria cortado da aliança. Isso é uma possível alusão à morte. Ele seria morto por Deus. Versículo 26. Ela disse, marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Possivelmente uma nova menção dessa reprovação que Zípora tinha à circuncisão. Depois que a obediência foi consumada, então Deus cura Moisés daquele mal que a gente não sabe qual que é, então ele pode prosseguir para o Egito. Interessante que foi só mediante derramamento de sangue que houve a restauração daquele homem. E o sangue não era o sangue de Moisés, era o sangue de outra pessoa. Interessante ver essas analogias na Bíblia. Outra pessoa teve que sofrer para que Moisés não pagasse o preço pelo pecado. E muito provavelmente, depois que essa circuncisão aconteceu, Zípora voltou para a casa do seu pai com os seus filhos. Porque Zípora só vai aparecer de novo em Êxodo capítulo 18, quando Jetro vai visitar Moisés no deserto.
Então é possível que Zípora e os filhos tenham voltado para a casa do pai, para que o filho se recuperasse lá, e eles só se encontraram mais para frente no capítulo 18, passagem que a gente deve estudar em breve. Moisés então acaba se encontrando com Arão e passa toda essa fase no Egito sem a sua família. Agora, queridos, o que eu vejo de principal nesse texto aqui é que Deus usa pessoas imperfeitas, mas que estão dispostas a obedecê-lo. Se você olhar ao longo da Bíblia, nenhuma das pessoas, exceto Jesus, foi uma pessoa 100% obediente. Nenhuma delas. Aliás, o John MacArthur escreveu um livro que chama Heróis Improváveis. E a história de grandes homens e mulheres da Bíblia que foram usados por Deus, apesar da sua pecaminosidade. Sansão. Sansão foi um dos mais carnais que a gente tem na Bíblia, entretanto ele foi um homem tremendamente usado por Deus. Gideão, quem era Gideão? Era um covarde. Mas Deus usou Gideão para destruir um dos maiores exércitos daquela época. Aqui acontece a mesma coisa. Moisés, ele seria o líder daquela nação, e como líder, ele deveria ser um exemplo de obediência e de temor ao Senhor. Sendo assim, Deus não permitiria jamais que o líder por ele escolhido considerasse mais os seus relacionamentos horizontais do que os seus relacionamentos verticais. Interessante que lá em Gênesis 17, a passagem que nós vimos, o versículo 1, quando Deus institui a circuncisão para Abraão, ele inicia o texto dizendo o seguinte, está aí na sua tela: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O contexto então que Deus dá essa ordem de circuncisão para Abraão é dizendo: seja santo, seja íntegro, seja perfeito, ande segundo a minha orientação. A marca, então, da aliança com Deus é a obediência a Ele. A melhor ilustração que você pode dar para a vida das outras pessoas do que é temer a Deus é a sua obediência a Deus. Mesmo que te chamem de fanático, de louco, de retrógrado, a melhor ilustração que você pode dar de temor ao Senhor é a obediência a Ele. Agora, que aplicações isso tem para a nossa vida? Que aplicações a gente pode tirar com esse texto? E eu concluo com isso. Primeira delas, a obediência a Deus, ela deve estar acima de qualquer outra coisa. E quando eu falo qualquer outra coisa, eu falo dos seus relacionamentos, eu falo do seu emprego, eu falo das suas escolhas, eu falo de todas as áreas da nossa vida. A obediência a Deus está acima de qualquer outra coisa. Ela deve estar. Nós jamais podemos considerar indisposição para com o próximo algo mais sério de que indisposição com o próprio Deus. A pessoa disposta a fazer essas concessões, ela vai pagar o preço disso um dia. A conta vai ser cobrada. A reação de Deus à desobediência de Moisés foi de procurar matá-lo. A gente não pode nunca minimizar o preço do pecado. Querido, o pecado, por menor que ele possa parecer para você, ele é uma ofensa gigantesca a Deus. Seja pegar uma bala escondida que não é sua, seja você não declarar um imposto que você deve declarar. Para Deus é a mesma coisa. Deus é tão ofendido com essa infração menor do que com a sonegação maior. Segundo lugar, pode colocar, sondar o seu coração. A busca pela obediência plena ao Senhor, ela vai revelar um coração que considera aquilo que Deus fala. Sempre que nós desobedecemos a Deus, nós estamos, no fundo, minimizando as orientações de Deus, as ordens e os mandamentos dele. Em terceiro e último lugar, eu coloquei unidade familiar. E aqui o que eu estou dizendo é que
os relacionamentos, especialmente os relacionamentos conjugais, eles são dados por Deus na sua vida, na minha vida, para que um ajude o outro a caminhar com Deus, e não para ser um tropeço ou uma pedra de tropeço na vida do próximo. Maridos, vocês devem ser facilitadores para o relacionamento da sua esposa com Deus. Eu vou repetir isso. Vocês devem ser facilitadores do relacionamento da sua esposa com Deus. Isso começa com as suas atitudes para com ela. Isso começa com a sua oração diária para com ela, ou em favor dela. Esposas, vocês devem ser facilitadoras do relacionamento do seu marido com Deus, e não uma pedra de tropeço, como os maridos também não podem ser. Esse texto aqui mostra que essa mulher, ela estava disposta a se colocar diante de Deus, e ela manipulou a situação de tal modo que o seu marido preferiu desobedecer a Deus, assim dispor com ela. Nós precisamos avaliar diariamente as nossas vidas com relação à obediência a Deus. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, você fechasse seus olhos nesse instante. E eu queria que você fizesse algumas perguntas, eu vou orientar você em algumas perguntas, mas eu creio que você pode caminhar sozinho aqui. Eu queria perguntar para você em que áreas você tem falhado. Será que existem pecados na sua vida que você não tem lidado? Que você tem cultivado ao invés de matar? Ao invés de arrancar pela raiz, será que você não tem cultivado esse pecado? Eu queria te estimular a você confessar isso a Deus agora. Porque isso pode ser uma pedra de tropeço na vida da sua família e no relacionamento espiritual que a sua família tem com Deus. E agora que você identificou esse pecado, eu queria que você respondesse uma pergunta para você mesmo. Identifica quando que normalmente esse tipo de pecado acontece. Em que situações que isso acontece. E eu queria dizer para você, peça ao Espírito Santo de Deus que ajude você a identificar quando que isso acontece e te ajude a evitar que isso aconteça nas situações mais prováveis. Em que momento será que eu sou mais propício a pecar naquele pecado que eu não tenho lidado com Deus? Outra pergunta que eu quero fazer para você, você tem procurado ser íntegro na presença do Senhor? Como é que anda a sua mente? Como é que andam os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca? Será que você tem usado todas essas coisas para engrandecer o nome de Deus? Ou será que você tem vivido sem se preocupar com o fato de que pecado é algo que ofende seriamente ao Senhor? Passe um tempo orando ao Senhor. Aproveite e ore pelo seu cônjuge. Se você não tem cônjuge, ore pelo seu futuro cônjuge. Ore pelos seus filhos, pela sua filha. Ore pelas pessoas da sua família. Ore por aqueles que têm um relacionamento com Deus e se pergunte, será que eu tenho somado para que essa pessoa se aproxime do Senhor? Ou será que eu tenho sido uma pedra de tropeço?
Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco a tua face, ó Deus de Jacó. Deus querido, o Senhor ouviu a confissão do teu povo. E o que nós queremos, Deus, realmente é mãos limpas. É um coração que é purificado, Deus, pelo Senhor. E Deus, há tantas situações que nós nem paramos para perceber, mas muitas vezes nós somos pedra de tropeço para o nosso irmão. Deus, como isso é sério. Como isso requer mudança, Deus, porque isso ofende ao Senhor. E o que nós pedimos hoje, Deus, é que o dia de hoje seja um marco pessoal para cada um de nós. E que nós nos comprometemos, Deus, a aproximar as pessoas que estão perto da gente, do Senhor. Não permita, Deus, que nós sejamos pedra de tropeço. Mas acima de tudo, Deus, não permita que nós coloquemos os relacionamentos horizontais em pé de igualdade com o nosso relacionamento contigo. Deus, nós não podemos viver de uma maneira que te agrada assim. O Senhor é acima de todas as coisas, Deus. É para o Senhor que nós vivemos, Deus. É para o Senhor que nós existimos, Deus, e nós precisamos lembrar disso diariamente. Peço pelas esposas aqui presentes, pelas mães aqui presentes, que elas sejam instrumentos de santificação dentro da sua casa. Que elas possam aproximar maridos e filhos do Senhor. Que maridos e filhos possam vê-las com admiração, por observar o